Para conseguir a amizade de uma pessoa digna, é preciso desenvolvermos em nós mesmos as qualidades que naquela admiramos. Embora Sócrates não seja classificado como um estoico clássico, sua influência na essência deste sistema filosófico é notável. A base do estoicismo reside na crença de que a sabedoria e a virtude são os pilares fundamentais para a prática constante de virtudes como coragem, justiça, autocontrole e sabedoria. Poderíamos atingir a eudaimonia, que é a realização de uma vida florescente e significativa. O estoicismo também preconiza a aceitação serena das coisas que não podemos controlar. Essa filosofia ensina que devemos focar nossos esforços naquilo que está sob nosso controle, nossas ações, escolhas e atitudes, e aceitar com serenidade aquilo que não podemos mudar. Essa ideia é exemplificada pela conhecida oração da serenidade, frequentemente associada ao estoicismo. Quando observamos Sócrates, podemos identificar elementos que ressoam com os princípios estoicos. Sócrates, embora pertencente a uma época anterior, compartilhava a preocupação com a busca da verdade e da sabedoria. Seu método socrático, que consistia em questionar e levar os outros a examinarem suas próprias crenças, reflete a importância atribuída pelos estoicos à reflexão interior e ao autoconhecimento. A influência de Sócrates no estoicismo pode ser vista na valorização da virtude como o caminho para a felicidade. Ambos os sistemas filosóficos reconhecem que a verdadeira sabedoria não é apenas intelectual, mas também moral, e que a virtude é a chave para viver uma vida plena e significativa. Além disso, a serenidade de Sócrates diante da sua própria condenação à morte é reminiscente da aceitação estoica das adversidades. A atitude tranquila e resignada de Sócrates perante o inevitável reflete a ideia estoica de que devemos aceitar o que não podemos mudar e focar em como podemos responder de maneira virtuosa. O diálogo socrático é uma faceta distintiva e marcante da filosofia de Sócrates, caracterizada por uma abordagem única que difere significativamente do método de ensino mais autoritário comum na época. Sócrates, ao invés de impor suas ideias aos seus interlocutores, optava por conduzir conversas questionadoras, desafiando-os a explorar suas próprias crenças e, assim, descobrir a verdade por si mesmos. Essa abordagem dialética, conhecida como método socrático, tinha como objetivo central estimular o pensamento crítico e a busca pela verdade. Sócrates não se apresentava como o detentor absoluto do conhecimento, mas como um guia que conduzia seus interlocutores por um processo reflexivo, incentivando-os a questionar suas próprias suposições e a examinar criticamente as ideias que possuíam. O método socrático geralmente começava com uma pergunta simples, muitas vezes relacionada a conceitos éticos ou morais. Sócrates, em vez de fornecer respostas diretas, levava os participantes a explorar suas próprias concepções e a confrontar as inconsistências em seus argumentos. Esse diálogo contínuo de perguntas e respostas visava não apenas ao esclarecimento de conceitos, mas também ao desenvolvimento do raciocínio lógico e da capacidade de análise crítica. Um exemplo clássico do método socrático pode ser encontrado nos diálogos de Platão, discípulo de Sócrates, que registrou muitas das conversas filosóficas entre Sócrates e seus contemporâneos. O Mênon, por exemplo, é um diálogo no qual Sócrates guia um jovem aristocrata a descobrir as respostas para suas próprias perguntas, destacando a natureza inata do conhecimento. Essa abordagem questionadora e provocativa tinha como intuito não apenas transmitir informações, mas também cultivar a capacidade dos indivíduos de pensar de maneira crítica e independente. O diálogo socrático, ao desafiar as premissas e estimular a autorreflexão, promovia uma forma de aprendizado que ia além da mera memorização de fatos. O método socrático também destacava a importância da humildade intelectual. Ao recusar-se a impor suas próprias ideias, Sócrates reconhecia a limitação do conhecimento humano e enfatizava a importância da constante busca pela verdade. Isso contrastava com a atitude dogmática de alguns filósofos contemporâneos, que afirmavam possuir respostas definitivas para questões filosóficas. Em síntese, o diálogo socrático representa uma abordagem filosófica inovadora e impactante que, ao invés de fornecer respostas prontas, incentivava a autodescoberta e o desenvolvimento do pensamento crítico. Sócrates, com sua metodologia única, deixou um legado duradouro que continua a inspirar a busca pela verdade e a prática do questionamento reflexivo na filosofia e na educação até os dias de hoje.
No contexto do estoicismo, esse método socrático se alinha com a busca constante pela autotransformação e autoconhecimento. Os estoicos, como Sócrates, acreditavam que a verdadeira sabedoria vinha da reflexão interna e do questionamento contínuo. Em síntese, o diálogo socrático representa uma abordagem filosófica inovadora e impactante que, ao invés de fornecer respostas prontas, incentivava a autodescoberta e o desenvolvimento do pensamento crítico. Sócrates, com sua metodologia única, deixou um legado duradouro que continua a inspirar a busca pela verdade e a prática do questionamento reflexivo na filosofia e na educação até os dias de hoje. No contexto do estoicismo, esse método socrático se alinha com a busca constante pela autotransformação e autoconhecimento. Os estoicos, como Sócrates, acreditavam que a verdadeira sabedoria vinha da reflexão interna e do questionamento contínuo. Virtude e conhecimento. A concepção de Sócrates sobre a relação entre virtude e conhecimento é profundamente enraizada em sua filosofia, destacando a interligação essencial entre agir virtuosamente e possuir uma compreensão verdadeira. Sócrates afirmava que a verdadeira virtude não era simplesmente uma questão de seguir regras morais externas, mas sim uma expressão intrínseca do conhecimento correto. De acordo com Sócrates, a ignorância era a raiz do comportamento moralmente questionável. Ele acreditava que ninguém age mal de forma consciente. Os atos negativos decorrem de uma falta de compreensão ou de uma visão distorcida da realidade. Portanto, para Sócrates, a verdadeira virtude não era alcançada apenas através do cumprimento de normas éticas, mas sim através do cultivo do conhecimento. Os estoicos, uma corrente filosófica que floresceu posteriormente, compartilhavam dessa ênfase na virtude como parte integrante do conhecimento. Para os estoicos, a busca pela excelência moral estava intrinsecamente ligada à busca pelo conhecimento e à autodisciplina. Eles acreditavam que, ao adquirir uma compreensão mais profunda dos princípios éticos e ao praticar a autodisciplina, era possível alcançar a eudaimonia, ou a realização de uma vida virtuosa e plena. A abordagem socrática para a virtude e o conhecimento envolvia um processo de questionamento constante. Ao adotar esse método, somos incentivados a refletir sobre nossas próprias ações, examinar nossas crenças e identificar áreas de ignorância. Esse processo não é meramente teórico. É um convite à introspecção e à autorreflexão ativa. Ao refletirmos sobre nossas ações e buscarmos o conhecimento necessário, estamos, de certa forma, seguindo o princípio socrático de que a virtude é uma expressão natural do entendimento correto. Essa busca pelo conhecimento não é apenas um exercício intelectual, mas uma jornada ética e prática em direção à virtude. A abordagem socrática também destaca a importância do diálogo e da discussão na busca pelo conhecimento. Ao envolver-se em conversas filosóficas, questionando e sendo questionado, podemos aprimorar nosso entendimento ético e fortalecer nossa virtude. Esse processo de diálogo não apenas amplia nossa perspectiva, mas também nos desafia a enfrentar a ignorância que pode subjazer a ações menos virtuosas. Em última análise, a visão socrática sobre a virtude e o conhecimento é uma chamada à autorreflexão, ao questionamento constante e à busca incansável da verdade. Ao adotarmos essa abordagem, não apenas incorporamos a ética em nossas vidas, mas também reconhecemos que a verdadeira virtude é inseparável do conhecimento e da consciência. Em nossa jornada ética, a busca pelo conhecimento torna-se um caminho para a virtude e a realização pessoal. A aceitação das adversidades é um tema central na filosofia estoica e encontra eco nas experiências de Sócrates, que mesmo diante de uma sentença de morte injusta, demonstrou notável serenidade. A abordagem estoica para enfrentar as circunstâncias inevitáveis da vida ressoa nas atitudes de Sócrates, oferecendo uma visão profunda sobre como podemos lidar com eventos externos sobre os quais não temos controle. Os estoicos, notáveis por sua doutrina, que destaca a aceitação das coisas que não podem ser mudadas, acreditavam que a verdadeira liberdade e tranquilidade mental advém da capacidade de aceitar as vicissitudes da vida sem resistência inútil. Essa filosofia é evidente na atitude de Sócrates perante sua condenação à morte. Ele não se revoltou contra o destino, mas aceitou serenamente sua sentença, compreendendo que o verdadeiro poder reside na forma como escolhemos reagir às adversidades.
Sócrates, ao aceitar sua sentença injusta, encarnou a crença estoica de que não podemos controlar eventos externos, apenas nossa resposta a eles. Essa aceitação não implica passividade ou resignação, mas sim uma compreensão profunda de que certos aspectos da vida estão além de nosso controle direto. Em vez de desperdiçar energia lutando contra o inevitável, os estoicos e Sócrates propõem direcionar nossa atenção para aquilo que podemos controlar: nossas atitudes, escolhas e respostas emocionais. Internalizar essa perspectiva filosófica proporciona o desenvolvimento de uma mentalidade resiliente diante das adversidades. Significa reconhecer que a verdadeira força reside na maneira como escolhemos reagir diante das situações desafiadoras. A capacidade de manter a calma, cultivar a paciência e enfrentar as dificuldades com dignidade e coragem tornam-se expressões da virtude estoica. Essa abordagem não implica ignorar a dor ou as emoções associadas às adversidades, mas sim cultivar uma aceitação consciente e uma resposta equilibrada. Ao enfrentarmos a inevitabilidade de eventos perturbadores, podemos desenvolver uma maior compreensão de nós mesmos e do mundo ao nosso redor. Isso contribui para a formação de um caráter sólido e aprimora nossa capacidade de enfrentar desafios futuros com sabedoria e serenidade. Em última análise, a aceitação das adversidades, uma lição compartilhada tanto pelos estoicos quanto por Sócrates, é uma chamada à autenticidade e à resiliência. Ao abraçarmos essa filosofia, não apenas enfrentamos as vicissitudes da vida com dignidade, mas também construímos uma base sólida para uma existência mais significativa e enriquecedora. Nesse contexto, as adversidades se tornam oportunidades para o crescimento pessoal e para a manifestação das virtudes que definem uma vida verdadeiramente boa. A busca pela sabedoria interior. Assim como os estoicos buscavam a ataraxia, um estado de tranquilidade interior, Sócrates buscava a verdade e a sabedoria interior. Suas palavras ecoam a ideia de que a verdadeira sabedoria está intrinsecamente conectada à autenticidade e ao conhecimento de si mesmo. Adotar essa filosofia em nossas vidas implica em uma busca constante pela verdade interna, pela compreensão de nossos valores e pela adesão a princípios éticos. Ao fazer isso, nos aproximamos da realização pessoal e da tão almejada serenidade interior. Nesta jornada filosófica através das palavras de Sócrates sobre o estoicismo, mergulhamos em um mar de sabedoria antiga, cujas ondas ainda ressoam em nosso presente. A abordagem socrática, a busca pela virtude, a aceitação das adversidades e a busca interior pela sabedoria são elementos que transcendem as eras e continuam a iluminar o caminho daqueles que buscam uma vida mais significativa. Que possamos, como Sócrates e os estoicos, abraçar a filosofia como uma bússola para navegar pelas complexidades da existência. Que possamos aprender a questionar, aceitar, crescer e, acima de tudo, buscar a verdade que reside em nossos corações. Despeço-me, deixando-lhes a reflexão, em suas próprias palavras e ações, que eco do estoicismo e do método socrático ressoa em sua jornada pessoal. Até a próxima, exploradores da sabedoria.